Oi, meus amigos consulentes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o tarólogo Marcos. Eu estou começando uma nova rodada de perguntas, com perguntas rápidas, lógicas, respostas diretas, que nem sempre são tão diretas assim, né? O tarô sempre surpreende. E a pergunta de hoje é: Tarô, ele mentiu para mim? Ele ou ela, tá? Você concentra aí no gênero que você desejar. E a pergunta é ampla, né? Mentiu sobre o quê? Né? Cada um vai ter um acontecimento aí. Você concentra nessa situação, nessa resposta, nessa informação que veio para você. E faz a pergunta, junto comigo. Tarô, ele mentiu para mim? Eu vou fazer a leitura de 2 decks. Cada deck está energizado por uma gema. E eu vou tirar uma carta do Osho para cada um deles. Então eu vou te mostrar aqui os decks, vocês olham para a gema, concentrem-se nela, faz a pergunta mentalmente. E quando eu for fazer a leitura daquela pedra que você escolheu, você pergunta mentalmente para o tarô e o tarô vai responder, tá ok? Então vamos lá, eu vou posicionar a câmera na mesa para que você consiga escolher a pedra e começar a formular a pergunta. Mas a pergunta é essa: tarô, ele mentiu para mim? Nós temos aqui o Osho, temos aqui 2 tarôs. Um está com ametista, o outro está com olho de tigre. Escolhe um dos dois. Tá? Eu vou tirar aqui uma cartinha para cada deck do Osho. Só os arcanos maiores do Osho. Vamos lá. Pergunta é: tarô, ele mentiu para mim? Uma cartinha para cá. Uma cartinha para cá. Quem escolheu ametista? Vamos lá. Concentre-se na pergunta. Começamos com completude. Completude. Completude é o mundo. É a peça que estava faltando, é renascimento, é eu tendo... Engraçado, a pergunta é como se eu tivesse fechando o quebra-cabeças. É assim, eu estou completando o quebra-cabeças com essa peça que falta. Com essa peça que falta, eu consigo entender melhor a situação, de acordo com a pergunta que nós estamos fazendo. Né? É como se aqui a resposta para o que eu estava querendo chegasse. Mas o mundo fala sobre um momento bom, um momento de experiência, de maturidade, de eu conseguindo ver as coisas com mais clareza. Fala sobre renascimento, fala sobre viagens, fala sobre a proteção dos elementos. É uma carta bem ampla, né, com vários significados. Mas vamos fazer a leitura. Vou tirar as 3 cartinhas para quem escolheu a ametista. Tarô, ele mentiu para mim? Três cartinhas. Essa aqui saiu junto, eu vou pegar ela. Vamos lá. No fundo do deck, um pajem de copas. O pajem de copas, ele fala sobre um pedido de desculpas. É quase que uma confirmação dessa mentira. Eu descobrindo e logo em seguida chegando um pedido de desculpas.
Mas vamos abrir o jogo para a gente ver aqui com essas 3 cartinhas o que a gente consegue responder. Pajem de paus, rei de ouros, julgamento. Pajem de paus fala sobre uma intuição. É um sentimento de que tem alguma coisa errada. É um sexto sentido gritando na minha cabeça. Também pode chegar essa mensagem através de sonho. Através de sonho eu tenho uma resposta. Rei de Ouros fala sobre um relacionamento sério, estável. Fala sobre uma história voltada para... a proposta é ser um compromisso. A proposta é ser algo sólido. O julgamento fala de eu puxar a sujeira debaixo do tapete. Então, o que o julgamento aqui... Eu vou explicar a carta do julgamento para vocês, literalmente, e depois eu vou falar a minha interpretação nessa situação, tá? A carta do julgamento seria o anjo do Apocalipse tocando sua trombeta e chamando os mortos enterrados de volta à vida, né, para o julgamento final. É uma carta difícil, né, de interpretar, né, uma carta de fim de mundo, de apocalipse, né. Aqui no jogo não é bem isso. Mas sabe quando você joga sujeira para debaixo do tapete? Quando você faz de conta que não percebeu algo? É tipo assim, nossa, isso me incomodou, eu acho que mentiu para mim. Mas eu não vou conversar sobre isso, porque se eu converso sobre isso, eu vou brigar. Então eu prefiro nem tocar nesse assunto. Tá? Então aqui o julgamento fala, olha, é preciso colocar a boca no trombone. É preciso assoprar essa corneta. É preciso que você fale. Coloque a pessoa na parede. Com as suas intuições ou com as suas certezas. Você chega e fala, olha, lembra daquela história que você falou assim? Então, vamos conversar melhor? Porque se for ficar desse jeito a história, eu já não vou querer nem conversar mais. Ou você resolve me falar a verdade, ou a gente para por aqui. É meio que colocar o outro na parede. Sabe? Fala assim, olha, explica essa história direito, que do jeito que você explicou eu não gostei. Tá? Então aqui o julgamento vem puxando para fora, tirando, né, de dentro da terra aquilo que eu sufoquei de certa forma. Né? Porque eu senti que houve uma mentira aí. Só que talvez eu não tenha provas concretas para poder falar sobre. Eu tenho só a minha intuição, que é aqui o pajem de paus. O pajem de paus, mensageiro de paus, ele fala da intuição. Gritando. Falando, olha, falta só uma pecinha. Falta só uma pecinha para eu esclarecer essa situação. Aqui, ó. O jogo já abre com um pedido de desculpas, que é o pajem de copas. Então eu já vejo essa situação como, sim, mentiu. Tem uma mentira no ar aí. Só falta conseguir esclarecê-la melhor. Ok? Bom, vamos para a leitura de quem escolheu a outra pedra. Aqui a leitura para quem escolheu o olho de tigre. A cartinha do Osho para o olho de tigre é criatividade, fala da imperatriz. Criatividade é fertilidade, é clareza, é fartura, beleza. É uma carta ampla também, que tem muitos significados. Dependendo da situação, pode estar falando até de uma gravidez. Mas aqui a gente começa com ela, colocando luz na situação.
eu vou abrir o jogo, vou abrir as 3 cartinhas e vamos ver o que o tarô está falando sobre essa pergunta. Ele mentiu para mim? Vamos lá? Vamos lá, tarô. Ele mentiu para mim? Para quem escolheu o olho de tigre, mentaliza comigo. Pensa na situação, mentaliza comigo. Coloca a sua pergunta aí, qualquer que tenha sido a mentira. Tarô, ele mentiu para mim? Vamos lá? 3 cartinhas para quem escolheu o olho de tigre. No fundo do deck, temos um 8 de paus. O 8 de paus fala de velocidade. O que quer que tenha acontecido, a resposta vem rapidamente. Então, assim, se você tem uma dúvida, rapidamente você vai ter a resposta em relação a ela. A Imperatriz traz clareza para essa situação. E o 8 de paus traz rapidez, velocidade. Em breve isso vai ser resolvido, solucionado. 6 de copas, 6 de espadas, o imperador. Olha, vamos falar sobre os dois 6. 6 de copas e 6 de espadas. 6 de copas, ele fala do passado. Ele fala de bons momentos, ele fala de felicidade, de lembranças boas da minha vida. Ele fala de boas recordações em relação a algo ou alguém. Boas recordações de um período da minha vida. Boas recordações de um namorado que eu tive, uma namorada que eu tive. Momentos em família, enfim. 6 de copas é isso, é saudade. Saudade de uma pessoa que eu não tenho mais contato, que eu não converso com ela mais. Será que a pergunta do consulente é sobre alguém que passou, que já está lá atrás, no passado? Se for, aqui está sendo confirmado pelo tarô. Tá? Se não for, não é uma pergunta antiga, não é uma situação antiga, é uma situação atual. Se é uma situação atual, eu estou falando aqui de eu comparando a minha vida com o que eu tive. O que eu tenho agora e o que eu tive. Porque o 6 de espadas, que vem logo em seguida, o 6 de espadas, fala de uma mudança. Mas é uma mudança radical, é tipo assim, eu mudando de vida, eu me mudando de cidade, eu mudando de emprego, eu mudando de casa. Para cada um vai ser uma situação. Aqui é uma leitura geral, lembre-se, não é uma leitura particular. Então fica difícil eu conseguir precisar detalhes. Mas aqui é uma virada na vida de alguma forma. Mas não é uma virada assim, nossa, que maravilha, ganhei na loto. Não. É uma mudança de vida que a princípio é difícil para mim. Eu estou me mudando, mas não é me mudando porque eu quero. Eu não estou mudando de casa porque eu quero. Eu estou mudando de casa porque eu preciso. Eu estou mudando de cidade porque eu preciso. Eu estou mudando de emprego. Eu estou mudando de namorado, de namorada. Então aqui é uma mudança que eu tenho que virar minhas costas e seguir adiante. Não porque eu queira fazer isso, mas porque, né, ou é por necessidade ou é porque não tem outra alternativa. Tá? O imperador, ele fala sobre lidar com as situações de forma rígida, séria demais, colocar as coisas todas numa caixinha lógica. E nem tudo na vida é lógico. Às vezes as coisas acontecem pra gente, a gente pensa assim, poxa, mas fui pego de surpresa. Por quê? Porque eu não tinha como prever o inesperado, o imprevisível, o destino, a interferência do destino na minha vida, da espiritualidade, da ação e reação.
A pergunta, ele mentiu para mim? Aqui fala de... A Imperatriz, ela fala de uma resposta clara, vindo para você rapidamente. Tá? A Imperatriz fala de você ter o entendimento de que a resposta de uma situação. A situação vai ser esclarecida rapidamente. Né? O 8 de paus fala da velocidade, a espiritualidade agindo nessa situação e respondendo para você de forma clara. A partir dessa resposta, você tem a possibilidade de mudança aí, de falar, olha, então tá, se é assim, eu vou ter que mudar de posicionamento. Aí vem o 6 de espadas. Também traz o 6 de copas falando sobre lembranças de outros momentos, comparando com o meu passado. E o imperador aqui fala da rigidez de pensar sobre uma situação. Às vezes, é assim, mentiu, mas dá pra gente perdoar essa mentira? É uma mentira tão grave assim? É que às vezes, quando vem a mentira, a gente deixa de acreditar, né? Mas aqui a pergunta que fica é tão sério, é tão grave, ao ponto de eu tomar essa decisão de mudança, de ir embora, né? de acabar com tudo e mudar a minha situação em relação a essa pessoa, mudar a minha vida. Bom, é uma leitura geral, não tem como eu ir além, porque cada caso é um caso, vai refletir diferente para várias situações, como eu já disse antes. Quem quiser uma leitura particular, 12 9 8111 7086. E é isso, meus amigos. Espero ter ajudado de alguma forma. Aqui é o tarólogo Marcos, você está no canal Tarô do Marcão. Espero ter ajudado. Um abração, até mais.